Gênesis, capítulo 22. Capítulo 22 do Gênesis, e nós vamos ler do versículo 1 ao 13. O título da leitura fala que Abraão é provado. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar. Sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Isaque. Amém, irmãos? Pode sentar. Acabamos de ler um texto aqui nesta palavra, na palavra de Deus, muito lindo e muito profundo. Já preguei, já ministrei sobre este texto aqui com outros temas, porque é um texto rico, né? Muito profundo, muito rico, e dá para ser ministrada várias mensagens baseadas nesse texto. Mas eu quero meditar nesta manhã com vocês sobre o Cordeiro de Deus no Monte Moriá. O Cordeiro de Deus no Monte Moriá. Porque nesta manhã nós temos esta alegria, né, de meditar sobre um assunto tão importante como esse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a história, ela relata ou retrata o velho patriarca Abraão. Abraão subindo a montanha e ao lado do seu filho Isaque. Irmãos, eu fico meditando nessa cena, parece que eu estou lá, de longe olhando Abraão subir. E a subida não era fácil. Essa subida não era fácil, mas se tornou mais difícil ainda, porque Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque em holocausto ao Senhor, naquele monte.
o Monte Moriá. Embora não muito íngreme, foi a escalada mais dolorosa da vida de Abraão. A história bíblica, ela conta como Abraão concebera, como Deus concedeu esse filho, como a sua esposa concebera esse filho. Esse filho foi concebido através de uma promessa, mediante uma promessa do próprio Deus. Então aquele filho, irmãos, era tudo para ele. Era não apenas a alegria da sua velhice, mas também era a esperança para o futuro. E agora parece que Deus interrompe suas expectativas, pedindo o filho da promessa em sacrifício sobre o Monte Moriá. O Deus que nós servimos, ele é especialista em nos surpreender. E aí eu medito em uma palavra como esta: Deus proverá o cordeiro. Abraão diz a palavra que ele não contou para ninguém, nem para sua esposa, ele não falou, nem para o filho, e nem mesmo para o seu servo, ele não falou nada para ninguém. Tem coisas que Deus fala com você que você guardar contigo, aprenda isso. Não sai contando para todo mundo, que às vezes atrapalha, tá? O José como algo para a tua vida, então não sai contando para qualquer um, tá? Não. Mas eu voltando para esta palavra aqui, ele subia a montanha, acompanhado pelo moço, e em profundo silêncio e contrição, Abraão fazia isso junto com seu filho. Eu acho que o coração de Abraão gostaria de parar naquele momento, parar de bater antes de chegar ao topo da colina. Eu fiquei meditando, irmãos. Abraão, como pai, ele não queria ver aquela cena. Nenhum pai gostaria de ver uma cena como essa. Embora confiasse plenamente em Deus, a prova era grande demais. Mas Abraão seguiu o caminho afora. E quando ele chega lá em cima, Isaac olha para o pai e, não vendo o cordeiro, ele disse: meu pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, ele simplesmente respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando o pai explicou para o seu filho que ele, Isaac, era o cordeiro e que Deus mesmo havia escolhido para isto, eu creio que uma sensação muito estranha percorreu a mente e o corpo daquele moço, Isaac. Porém, irmãos, Isaac também, ele amava e servia ao Senhor. E é isso que faz a grande diferença na tua vida. Ele servia e amava a Deus. Então, prontamente, ele se dispôs a atender a ordem de Deus. Aí, meus irmãos, eu creio que trêmulo, Abraão fez isso, trêmulo. Quando ele passa para o Isaac, tudo que Deus te havia falado, tudo que Deus havia revelado para ele, provavelmente acrescentou, e isto sua própria fé na restauração de Isaac. A Bíblia não entra em detalhes, mas lá em Hebreus 11, 19 dá uma ideia para nós, irmão. Lá em Hebreus 11, 19 Abraão fala que Abraão sabia
Olha que coisa linda, que Abraão tinha certeza que até mesmo das cinzas Deus poderia trazer o seu filho de volta. Coisa gloriosa, meus irmãos. Quando nós temos esta fé, esta convicção de que Deus ele está no controle da nossa vida, que Deus ele tem poder para controlar tudo e para operar nos momentos mais delicados, nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. E é difícil imaginar os sentimentos que devem ter surgido no pensamento de Isaac. Eu creio que assombro, terror, submissão e finalmente fé e confiança. Mas certamente, quando você se encontra na beira da morte, há uma sensação não muito boa. Eu já passei por essa experiência de chegar na beira da morte, dentro de um hospital. E eu tive uma conversa com Deus. Falei, Senhor, porque quando eu levantei com aqueles aparelhos tudo de pendurado em mim, de madrugada, e com muita força com muito esforço conseguia ter o banheiro. Quando eu olhei no espelho, parecia um fantasma. Eu falei, eu não sou feio assim, né? Eu olhei no espelho e fiquei assustado. Falei, misericórdia, esse não sou eu. E ali, irmão, diante daquele espelho, eu fiz uma oração. E falei, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho medo de morrer. Se o Senhor quiser me levar nessa madrugada, eu estou aqui. Mas eu também tenho certeza, eu falei para Deus, que não é tempo ainda. Que eu não terminei a obra que o Senhor colocou em minhas mãos para ser feita. Se o Senhor me levar agora, essa obra vai ficar inacabada. Ela não vai ser uma obra completa. Eu tenho convicção disso, Senhor. Que ainda não é tempo. Mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade, não a minha. Irmão, depois dessa oração, quando chegou de manhã, Deus mandou uma infectologista naquele hospital. Parecia um anjo de Deus, a mulher. Uma jovem, uma médica, e ela era chefe da equipe. Ela olhou, fez uma pergunta para a equipe, que eles conversaram com a médica, e ela falou assim, olha, pediu 3 exames para a equipe. Faça esses 3 exames que nós vamos descobrir o que ele tem. Aquela mulher devia ser alguma autoridade grande ali naquele hospital, eu não sei. Mas eu sei que quando ela saiu do quarto, foi aquele movimentação, aquele corre-corre, me puseram numa máquina, no elevador, me levaram lá a fazer vários exames. No outro dia ela passou de manhã, irmãos. Eu estou contando isso para vocês entenderem como é o agir de Deus. Ela passou no outro dia pela manhã, a equipe médica reunida mostrou os exames para ela. E ela falou assim, olha, faz esse procedimento, daqui 3 dias ele está de alta. E virou as costas e subiu. Nunca mais eu vi aquela médica. Irmãos, foi dito e certo. Eles fizeram uma drenagem do meu filho. E 3 dias eu estava de alta, conforme ela falou. Eu estou contando isso para vocês entenderem o agir de Deus, como Deus é tremendo. Saiba de uma coisa, você que está nos acompanhando aí pela rede social, a tua vida está nas mãos do Eterno. A vida de Isaac e de Abraão estava nas mãos de Deus. Por isso o Abraão ele tinha essa convicção, que até mesmo das cinzas Deus era poderoso para trazer o seu filho. Que coisa linda, irmão! E Abraão ele está convicto, se esta é a vontade de Deus, aleluia, que seja feita assim. Aí a entrega total da sua vida em sacrifício ao Senhor. E eu fico meditando nesta palavra, porque o Isaac, ele sendo já um jovem, segundo alguns estudiosos, diz que ele tinha aproximadamente 20 anos, poderia ter resistido, irmãos. Ele poderia ter resistido àquela colocação, resistido seu pai naqueles momentos, não é? Aqueles momentos finais ali do ato. Mas, irmãos, olha o fato de Isaac entender e compartilhar a fé de seu pai foi nobre. Foi algo nobre, resultado
resultado da cuidadosa educação que havia recebido através de sua infância e juventude. Aí o escritor lá do provérbio diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não se desviará dele. Assim Isaac se converteu em um símbolo adequado do Filho de Deus, que se submeteu à vontade do Pai. Quando nós lemos lá em Mateus 26, 39, em ambos os casos, o Pai entregou seu único filho. É possível que até que Isaac ajudou Abraão, facilitando, meus irmãos, para que o pai o amarrasse. Mas agonia e dor, eu acredito que se misturava no coração de Abraão ao levantar o cutelo para sacrificar o filho. Porém, diz a palavra que quando o braço descia, aleluia, para imolar o jovem, diz que o anjo do Senhor bradou, segurou o braço do cansado patriarca, aleluia, e a voz de Deus pronunciou uma sentença: não faças mal ao menino, ou ao garoto, ou ao jovem, porque agora sei que temes a Deus. E eu quero que você medita nisso, porque a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu sei, Abraão, que você temes a Deus. E aí surge um cordeiro no lugar do Isaac. O Abraão enxugou as lágrimas, respirou fundo. Eu creio que ele agradeceu a Deus, irmão, de uma maneira tremenda. Olhou para um lado e lá entre os arbustos, preso pelo chifre, estava o cordeiro que Deus havia preparado. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, diz a palavra, preso pelo chifre. Ele tomou o cordeiro e ofereceu em lugar de seu filho Isaque. Aquele cordeiro, preste atenção nisso, aquele cordeiro, ele morreu no lugar de Isaque, como um símbolo do perfeito cordeiro de Deus. Isaque, irmãos, não ofereceu resistência, nem expressou nenhuma queixa. O patriarca havia demonstrado amplamente a sua fé e obediência e havia satisfeito plenamente os requisitos de seu Deus. Jeová não deseja a morte de Isaque. Ele não desejava a morte deste moço. Na realidade, não tinha interesse em nenhuma oferta que implicasse sacrifício cerimonial como tal. Deus não tinha interesse nisso. Não, Deus estava provando a fé do Abraão. Irmãos, eu aprendo tanto com esta palavra, porque tem muitos crentes que tudo para ele é o diabo. Nem tudo é o diabo, viu, irmãos? Tem confusão que é você que arruma. Tem problema que é nós que procuramos. E às vezes nem é nós que procuramos. Deus permite você passar pelo deserto. Não é normal você continuar no sofrimento a vida toda. Não, isso não é normal. Você tem que sair do outro lado, glorificando a Deus. Aleluia. O Abraão está sendo provado, mas ele venceu a prova. Aleluia. Ele foi aprovado por Deus ao descobrir o carneiro e aceitar sua presença como um sinal adicional da providência de Deus. Aí, irmãos, o Abraão não precisou de nenhuma orientação. Não, ele sabia o que fazer. Ele não precisou de nenhuma instrução. Glória a Deus. Ali estava o cordeiro que Abraão havia dito que Deus ia prover. Olha que coisa linda, não é? É tremendo quando nós aprendemos a confiar nas promessas de Deus. Quando nós aprendemos a confiar no poder de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida e na minha. Aleluia. Não foi em vão que eles trouxessem a lenha, o fogo e o cutelo, não, meus irmãos.
nem de ter se levantado um altar inutilmente, não foi em vão nada disso. A sua vida aqui nesta manhã também no templo, ela não é vã. Não, Deus tem recompensa para você. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Mas aprenda nesta manhã junto comigo a obedecer, a dar ouvido à voz de Deus. Aleluia. Porque diz a palavra que é melhor a gente obedecer que sacrificar. Mas aí, irmãos, olha, eu fico meditando nesta palavra sobre um cordeiro, simbolizando a Jesus. Abraão, ao proferir as palavras, Deus proverá para si um cordeiro. Ele nem imaginava, ele não tinha ideia, irmão, da profecia que estava fazendo. Abraão, ele não tinha essa noção. Aleluia. Não, ninguém. Ele não sabia de nada o que ele estava profetizando o Cordeiro de Deus sobre o Monte Moriá. Glória a Deus. Ouvir Abraão a pergunta do filho: meu pai, onde está o Cordeiro para o holocausto? E o pai apenas ele responde: Deus proverá para si o Cordeiro para o holocausto, meu filho. E no cordeiro, irmão, divinamente provido em lugar de Isaac, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Aleluia! Por intermédio do profeta Isaías, olha o Espírito Santo servindo-se dessa ilustração. Ele profetizou a respeito do Salvador como cordeiro que foi levado ao matadouro. O Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. De todos nós. É coisa tremenda meditar sobre isso. E não havia nenhum cordeiro para substituir a Jesus. Embora Isaac seja um símbolo de Cristo, devemos entender que os símbolos eles não são perfeitos. É verdade que Isaac não ofereceu nenhuma resistência, assim como Jesus foi para o sacrifício sem abrir a sua boca, diz a palavra do Senhor. Mas eu queria meditar com vocês aqui sobre algumas diferenças. Na hora do sacrifício, meus irmãos, Isaac via seu pai Abraão. Jesus, o Cordeiro de Deus, não percebia a presença do Pai. Por isso ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ele não percebia a presença do Pai, meus irmãos. Jesus estava sozinho ali. Isaac, ele subiu a montanha acompanhado do Pai. Jesus, ele foi conduzido por aqueles que o odiavam, totalmente diferente. Mas talvez a maior diferença, irmão, no caso de Isaac, o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão e a voz de Deus se fez ouvir com Jesus. Não teve nenhum anjo para segurar as mãos assassinas. Não teve nenhum anjo, meus irmãos. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma. Todo o sofrimento de Jesus foi por mim e por você. Ele sofreu e morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no teu lugar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, meus irmãos. Ele morreu em nosso lugar. Nenhuma mão segurou o braço do carrasco, nenhuma voz se foi ouvida do céu. É que Deus, diz a palavra, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pensar no sacrifício de Jesus, meus irmãos, é pensar não apenas num dos momentos mais tristes da história do universo, mas é pensar também no grande amor de um Deus
Do Deus que entregou o melhor que ele tinha, entregou tudo que ele tinha. Ele deu o seu filho, aleluia. Ele não poupou o seu próprio filho, ele entregou por mim e por você. Então valorize isso, valorize este sacrifício. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor de uma vida? Nós temos uma instituição aí chamada de CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você chegar para os seus diretores e perguntar qual é o valor de uma vida, eles não irão ter a resposta exata. Mas eu quero que você saiba que para você, para Deus, você tem um valor especial. Para Deus você tem um valor tremendo. Neste mundo corrompido pelo pecado, algumas pessoas aparentemente valem mais que outras, mas para Deus não. Para Deus todos nós somos iguais. As modelos famosas valem muito, os artistas famosos valem muito, os ricos vale bastante em comparação com os pobres e assim por diante, mas diante de Deus somos todos iguais. Somos todos iguais perante o Senhor. E cada um de nós temos um valor. Saiba que você tem valor para Deus. E esse valor não pode ser medido por dinheiro. Não pode ser medido nem por prata nem por ouro. Não pode ser medida pela fama nem pelo sucesso, ou por qualquer outro meio de medir. O nosso valor, meus irmãos, é preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Sangue derramado lá na cruz do Calvário. Jesus teria dado a sua vida por apenas uma pessoa, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala aqui: uma vida salva vale mais que o mundo perdido. Esse é o seu valor. Esse é o meu valor. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se de uma coisa: aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac, ele simbolizava Jesus. E Jesus, irmãos, morreu para que você e eu vivamos para todo o sempre. Aleluia. Saiba que a tua vida, ela não termina aqui nessa esfera terrena. Não, a tua vida tem um valor inestimável, incalculável. Aleluia, a tua vida vale muito para Deus. Foi por isso que ele abriu mão. Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele despiu-se da sua glória, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E agora nós temos esta grande bênção de Deus, ter mandado o Cordeiro, o seu Filho, para morrer no meu lugar. Eu que deveria morrer, e ele foi lá e morreu no meu lugar, para que agora eu possa viver na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, que os teus olhos espirituais abram para esta realidade, que o teu coração se abra, teu entendimento se abra para esta realidade, entender que você tem valor, e este valor que você tem, porque Deus, ele pagou um alto preço pela tua vida. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, quarta-feira estaremos aqui para mais uma meditação na palavra.